Olá, Alfredo! Fala, Rafa, tudo bem, cara? Como é que você tá? Bem? Tudo bom, e você aí? Bem, graças a Deus. Primeiro, muito obrigado por você ter aceito o convite, participar da Live da Insônia. Eu sei que aí em Portugal já é mais tarde, Aham. mas pô, muito obrigado em fazer parte desse projeto tão legal. Você Opa, me que é isso, escuta fico bem? feliz de estar aí. Tô te escutando bem. Ah, que bom. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, vamos ver o que é que a galera tem aí pra trazer pra gente. Então, para começar, você além de ator, além também de dublador, você é psicólogo, correto? Sim, sim. Aí, assim, eu queria saber se a psicologia, a gente até em outras lives com outros dubladores, falava muito disso, de encarnar, tipo, realmente o personagem, principalmente quem faz séries mais violentas, ou quem faz séries como de hospitais, médicas, né? Sente esse peso, tudo em termos de energia mesmo, né? De você estar na questão do personagem. Para você, por ter esse lado trabalhado da psicologia, melhora tipo o comportamento do personagem, faz com que isso interfira no teu na tua dublagem. Como é que funciona essa parte da psicologia para você? Eu acho que ajuda, sim, ajuda bastante. Eu, inclusive, comecei a procurar fazer algum estudo sobre psicologia e tal, e psicanálise, para melhorar meu trabalho como diretor de teatro. Uhum. Então, na época eu dirigia algumas peças e tal, e eu queria passar um pouco mais da parte psicológica dos personagens para os atores que eu dirigia. E aí Uhum. pensei que talvez uma ferramenta fosse a psicanálise. Então, comecei a fazer um curso de psicanálise. Só que aí Uhum. eu percebi que a psicanálise era muito mais do que apenas me ajudar a entender melhor a alma dos personagens. Ela me ajudou a entender a minha alma e eu pensei, por que não ajudar outras pessoas também a entenderem a própria alma? Alma no sentido de psique e tal, né? Uhum. E aí foi isso, eu fiz psicanálise, depois fiz psicologia e acho que o fato de... As pessoas até costumam brincar, né? Quando eu estou conversando com algumas pessoas, algumas falam, você não está me analisando não, né? Uhum. E eu respondo, Mas não, eu respondo que não, porque você não está me pagando, né? Eu tô em outro papel aqui, né? muito bom. Agora, quando você se entrega muito para um papel, né, para um personagem, realmente isso mexe um pouco com o emocional, porque ocasiona, muitos atores não têm essa percepção, mas eu costumo dizer isso. O que acontece é que o indivíduo se identifica muito com a história do personagem. O que é isso? Significa que a sua história tem a ver em algum sentido, em algum grau, com a história do personagem. Então isso te ajuda a entrar. Porque quando você se entrega demais, você precisa voltar, né? Sim. Precisa voltar à sua personalidade e tal. Então você precisa fazer alguns exercícios de enraizamento, de voltar o pensamento para o presente, para o hoje, para você conseguir se desconectar dos personagens, senão você vira refém das emoções advindas das interpretações variadas. Imagina você chega no estúdio às 8 da manhã, sai às 9 da noite, faz vários tipos de trabalhos de personagens, quando você chega em casa Destruído. detonado, né? Destruído. Então precisa Exato. se proteger psiquicamente também. Até na questão, já que você falou da questão do diretor de teatro, a gente tem vários exemplos também no cinema, né? Pessoas que entram realmente muito no personagem e acabam tendo muita dificuldade para tirar esse personagem dela, até identificação, seja porque Uhum. marca por vários anos que ela acaba fazendo aquele personagem, como Daniel Radcliffe, como o próprio que fez o Harry Potter, entre outros, né? E realmente eles precisam tirar aquilo deles mesmos, né? Por mais que a galera, todo mundo identifique é, aquele personagem. Isso acontece também na dublagem. Aí eu queria saber, você já pelas duas vertentes, porque, por exemplo, muita gente já colocou aqui Vegeta, 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 acaba marcando um personagem muito, apesar de ter vários outros personagens que você dubla, o Lucifer, o Brock, enfim, tem uma lista aqui gigante, mas o enraizamento, como você fala, acaba externando para o público. Como é esse.
essa reação do público para você, já que tem esses dois lados? É um exercício mesmo, porque assim, tem todo tipo de fãs, tem todo tipo de pessoa e todo tipo de feedback, né? Mas, em geral, os fãs conseguem diferenciar. Mas tem alguns que, enfim, até hoje me tratam como o Senhor Vegeta, Mestre Vegeta, né? Esquece que eu sou o Alfredo Rolo, que sou, né, ator, pessoa real, de carne e osso, né? Principalmente quando eu participo de eventos, agora não, né, por conta do Covid, está tudo parado, né? Os eventos são todos aí virtuais, mas quando eu participo de eventos presenciais e tal, e nesse contato com os fãs, acontece com uma certa frequência das pessoas misturarem um pouco a figura pública com o personagem. Isso também é muito comum com atores de, como você falou, de cinema e de novela, né? Às vezes a pessoa faz um vilão na novela e está lá no supermercado fazendo compra, vai alguém e xinga ela e briga, né? Porque não diferencia muito uma coisa da outra. Por um lado é bom porque significa que o ator tá fazendo Fazendo um bem a bom coisa, papel, né? tá encarnando bem a coisa. Mas eu sempre tento deixar claro, não, aqui é o Alfredo Rolo. Inclusive, quando eu estou no papel de psicólogo, eu atendo eventualmente fãs, né, pessoas que vão lá e que conhecem, ou que nem são fãs, mas que conhecem o meu outro trabalho como ator e dublador. E eu já deixo claro, aqui eu estou no papel de psicólogo. Aqui não tem autógrafo, não tem foto, não tem perguntas sobre o Vegeta ou sobre nenhum outro personagem, não vou fazer a voz, não vou mandar áudio, nada disso. É um outro papel aqui. Tô Que aí aqui você como já profissional, né? estabelece Exato, você já estabelece um limite ali e já corta possíveis fantasias que o indivíduo pode ter com relação ao personagem, não com relação à pessoa, e sobretudo quando ele está numa terapia, na relação com ele mesmo, né? Então, Entendi. tudo vira material na terapia, né? Porque o Vegeta, qual a identificação que você tem com o Vegeta ou com qualquer outro personagem, tudo isso pode virar material para trabalhar com a pessoa. Caramba, que legal. A minha pergunta foi porque eu sou produtor de eventos e a gente sempre convida alguns dubladores e tal para participar. É impressionante ver, eu até brinquei já em várias lives, o Dudu Espinosa, magrinho, de cabelão, chega lá no evento, o Uhum. pessoal abraça ele como se ele fosse o Chris Evans, de 2 metros de altura, fortão. Então existe Aham. muito isso na dublagem também, né? O psicológico da pessoa não enxerga o dublador, mas enxerga a voz dele como se fosse o próprio Capitão América, Homem de Ferro, Vegeta, Goku, enfim, que seja. Sim, sim, exatamente. Tá no imaginário do indivíduo. E a voz é o primeiro grande cartão de visitas, né? Quando você aprende a Uhum, falar e quando você aprende a ouvir. Então, as primeiras vozes que costuma se ouvir são as vozes dos pais, né? E depois você vai migrando essa identificação auditiva para outras figuras, sobretudo figuras com as quais você se identifica e que tem um simbolismo para você. E na maioria uhum. das vezes está ligado a um simbolismo de heroísmo. No caso do Vegeta, ele é um antagonista, então ele encarna um pouco algumas, como direi, assim, algumas características, peculiaridades do ser humano, como a inveja, como a irritação. Então, entre outras coisas, o que imagino eu que o que gera essa identificação tão grande do Vegeta, dos fãs com o Vegeta, tem muito a ver com o que ele tem de humano e não com o que ele tem de príncipe Saiyajin, né? Alfredo, eu separei aqui alguns personagens, cara, que são icônicos seus. Eu acho que você ficou muito conhecido, é claro, pelo Vegeta, mas você é muito conhecido também pela área oriental. Tipo, quando a gente foi estudar, né, que a gente sempre, minha produção, o Bel tá comigo também, a gente junto nessa, alguns personagens teus, a gente ficou impressionado como tinha personagens da área oriental, animes principalmente. Eu queria que você falasse, tipo, essa identificação sua realmente porque o mundo te fez chegar nessa área ou você sempre foi fã da cultura oriental
Ou como era, tipo, Alfredo Rolo para a cultura? Era a cultura pop oriental, ocidental, o que você gostava de ler, o que você gostava de ver na infância, tudo isso, para cair no mundo do anime de maneira geral. Uhum, legal. Bom, eu nunca tive uma predileção por mangás ou por animes, mas eu gostava, eu assistia muito, por exemplo, Spectrum Man, Ultra Seven, esses caras eu assistia com uma certa frequência. Mas, por outro lado, eu gostava muito também da história em quadrinhos do Conan, A Espada Selvagem de Conan. Eu tinha a coleção inteira, que já é uma coisa completamente diferente, né? Diferente. Então eu tinha era bem diversificado, né? Eu gostava de ler também, assistia bastante desenho, eu gostava de algumas coisas de suspense, sempre tive um pezinho lá no suspense, no mistério e tal, né? Agatha Christie, essas coisas, né? Ah, da hora. É que nem é tão suspense, né? Mas é tipo É, Sherlock é, Holmes, e é Sherlock desenvolver. Holmes, é mais É, tá. mistério e tal, Mistério. né? Mas daí é um passinho, né, pro suspense e pro terror também. Sobretudo terror psicológico e tal, sempre tive uma quedinha por isso. E aí, quando eu comecei a dublar, depois de um tempo dublando, teve um momento em que eu diria que nós fomos escolhidos, digamos assim, o mercado brasileiro foi escolhido, né, para que os animes começassem a acontecer. Então Uhum. veio, eu lembro de eu ter feito algumas pontinhas na primeira dublagem dos Cavaleiros do Zodíaco, lá na finada Gota Mágica, né, para quem é Você chegou a fazer o mais... Poseidon também na saga O Cavaleiros do Poseidon, Zodíaco o também? Poseidon eu fiz Mais depois que recente. o... mais um pouco mais recente, mas mesmo assim deve Uhum. ter o quê? Uns 15 anos, 15 talvez. anos. Uhum. E depois eu fiz um game do Poseidon, que aí faz uns 4, 5 anos. Mas que eu entrei, eu sou a segunda voz do Poseidon, né? Entrei no lugar do Flávio Dias. E aí os animes começaram a invadir, né, as programações televisivas, e quem estava ali no momento na dublagem acabou entrando de sola nisso, né? E aí acho que eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer anime eu achava bem difícil, acho até hoje. O que eu acho difícil é o sincronismo, principalmente. Porque lá, as vozes originais, né, os atores que fazem as vozes originais, costumam gravar as vozes depois que a animação está pronta. Uhum. Que é um processo diferente de como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Quando a Uhum. Melissa, que é a minha esposa e tal, a gente começou mais ela do que eu, né? Eu entrei um pouco depois. Ela começou a implantar também esse método de trabalhar dos Estados Unidos, e aí o mercado de animação brasileira explodiu, né, por um tempo. Agora não, agora tá indo pro buraco por conta da falta de incentivo do governo e tal, mas isso é uma outra história. Mas o mercado da animação brasileira explodiu, e aí como que a gente faz? A gente grava primeiro a voz e depois vem a animação. Isso dá Uhum. para o ator um nível de criatividade, né, de liberdade para fazer muito maior. Lá é o contrário. Então os atores seguem aquilo que já está na animação, que já está pronto. Pode ser que eventualmente corrija-se alguma coisa da animação e tal, por conta da voz, mas a praxe é outra, né? Que o ator siga o que a animação já está pedindo ali, e inclusive o lip sync. E eu penso que não há uma preocupação muito grande com o sincronismo. Então, quando vem para o Brasil para a gente fazer, é difícil, porque a gente tem que lidar com duas questões. O idioma, que às vezes fala muita coisa com uma frase, e às vezes não fala um bom dia, para exagerar um pouco, com uma frase enorme, né? Então a gente tem que trabalhar na adaptação e correr atrás da boquinha ali por conta do que está acontecendo, porque às vezes ele passou a ideia,
a boca continua batendo, ou nos meios, né, do sincronismo, eles não se preocupam muito com pausinhas, com microtravas e tal. Eles passam por cima, muitas vezes. E no Brasil a gente tem essa cultura de ter um sincronismo muito elaborado. É o que se tenta fazer. Claro que tem projetos que não é bem assim, mas, em geral, a cultura dos diretores de dublagem, dos atores em dublagem, é trabalhar com um certo detalhe o sincronismo. Então, quando vem os animes, a gente sua muito para fazer. Eu Eu fiz imagino principalmente recentemente... os gritos, né? Os gritos devem ser, assim, o Dragon Ball, o que foi pro cinema recentemente, que foi até, não sei se você chegou a ver minha postagem anunciando a live, eu coloquei um trechinho. Cara, é uma cena muita porradaria sua, e a sua voz aqui, ó, lá em cima, gritando muito na questão do seu maldito, pá, pá, pá. É realmente assim, tipo, força bastante a voz, né? Força bastante a voz. O Vegeta, nas primeiras dublagens, né, do Dragon Ball Z, eu saía do estúdio muitas vezes também estragado, assim, com a voz praticamente rouco, porque quando ele não falava muito, assim, ele gritava. E quando ele não gritava, ele dava aquelas risadas de 14, 15 segundos. Hoje Que em eram dia bem você tem... escandalosas também. Eram escandalosas. Não Hoje é em uma dia a gente risada tem comum. Exato. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia chamada Pro Tools, que é uma máquina que praticamente dubla sozinha, né? Não é bem assim, mas é. Porque você pode esticar a fala, você pode comprimir, você pode puxar, você pode jogar para frente um pouco. Quando a gente fez a primeira dublagem do Dragon Ball Z, era numa fitinha, que era tipo fita cassete, só que chamava DA. Uhum. Então, assim, se você errava, você tinha que voltar a fazer aquele trecho. Era muito difícil você conseguir aproveitar um trecho da fala e começar do outro. Então, quando eu ia dar risada, eu tinha que respirar fundo, né? Usar toda a técnica de respiração, botar na caixa acústica, segurar e... e ficava lá. Hoje em dia, se você ri e perde o fôlego, dá para aproveitar um trecho e colar depois os 2 trechos que você fez. Então, é muito mais fácil hoje dublar do que era antigamente. Só que antigamente Sim, sim. era muito mais artesanal, quase que artesanal, né? Então você se envolvia mais por conta de tudo isso. Hoje em dia você é quase que industrial o ritmo. Você chega, faz, ok, pá, 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 Sim. pá. Aquilo que você não resolveu, o técnico, eu chamo que os técnicos são santos, né? Porque eles às vezes dublam melhor que eu, porque eles põem lá na boca certinho e tal, aproveita, às vezes cola um S que faltou na frase, pá, e tá resolvido, né? Então a tecnologia está muito mais Ajuda. avançada, né? Com certeza. É engraçado você falar isso, porque eu quero lembrar de outro personagem seu, que é o Brock, que Pokémon era tudo muito exagerado. Então, tipo, ele estava apaixonado, então ele ia lá e ficava com aquele olhinho brilhando, e ficava por várias horas. O choro Uhum. era muito, né? Era uma cachoeira quando chorava. Uhum. Mas eu queria lembrar também que você fez o Kaneda em Akira, que é outro Uhum. personagem muito bem conhecido também. Você chegou a fazer Yu-Gi-Oh! Você fez o Mago Negro Uhum. e você fez Bleach também. Cara, é Fiz muito vídeo. Naruto, você fez Kaiser em Naruto. Então, assim, tá muito na sua veia a parte oriental, mas claro que o Vegeta é quem toma conta aí do mundo oriental, digamos, da tua vida de maneira geral. Eu acho que tiveram. São 2 questões aí, né? A primeira é os animes invadiram o Brasil, e aí quem estava lá fazia. Mas teve um momento interessante que quando veio o canal Animax Uhum. para o Brasil, que é um canal apenas só De de anime. animes, né? E nessa época eu era diretor de dublagem na Alamo. E esse canal mandou suas produções para serem dubladas na Alamo. Então, assim, a gente precisava dar conta disso com muita rapidez, e a gente não tinha tanto elenco assim para dar conta de tantos animes.
Então a gente transitava quase, nossas vozes estavam em quase todos animes, né? Num você faz o protagonista, no outro você faz uma ponta, no outro você faz um intermediário, né? Mas de alguma forma a gente estava ali. E quem tem a versatilidade de fazer vozes diferentes e tal, com timbres diferentes e tal, acaba se dando melhor, né? Porque aí consegue ser colocado em outros animes sem ter essa coisa repetitiva de estar sempre ali com a mesma voz, com a mesma entonação, né? Então é interessante isso também. Raul, que falou no nosso grupo que ia mandar 300 mensagens, ele mandou 300 mensagens, porque disse que era muito seu fã, disse que era muito, muito seu fã. Então, um abraço, Raul. Como Um foi a abraço, Raul. seleção? Como foi a seleção para a voz do Vegeta? E como você encontrou o tom certo para o personagem? Essa é interessante, porque quando veio Dragon Ball Z, eu fui chamado para fazer teste para um personagem que não era o Vegeta, que era o nosso querido e amado Goku. Goku. Eu fiz o teste, só que eles precisavam de uma voz um pouco mais suave, né? Inclusive, a voz original do Goku é feita por uma mulher. Imagino que todo mundo saiba disso, Sim. quem consome a cultura aí, oriental e de animes e tal. De muitos, né? Não só do Goku. Muitos personagens da cultura oriental são dublados por mulheres. Sim, sim, sim. E aí, a voz original é uma mulher, então aí era uma voz um pouco mais suave. E aí, o que aconteceu? O Wendell acabou sendo escalado para fazer. E depois de um tempo, depois de alguns episódios, apareceu o Vegeta. E assim, acabaram me colocando para fazer. E aí eu comecei a fazer e tal, e aí fiz alguns episódios e comecei a achar que eu tava meio exagerado, né? Como a gente diz no jargão do teatro, tava meio canastra, né? Meio canastrão, assim, falando com a voz um pouco mais empolada, seus insetos. E aí eu perguntei pro diretor, tá ficando bom, cara? Porque, não sei, tô achando que eu tô exagerando, que tá meio estranho. E os diretores em geral falavam, não, cara, tá muito bom, tá legal, tá funcionando, tá jóia. Falei, então beleza. Aí eu relaxei, falei, então vou fazer como eu acho que tem que ser. Agora, acho que uma dificuldade em encarnar o personagem teve um pouco a ver com o fato da gente fazer a primeira dublagem em cima da dublagem espanhola. Não foi em cima do original. Então, assim, a dublagem, depois que você ouve o original, você vê que a dublagem espanhola fez, em geral, num tom, uns 2 tons abaixo, assim, do que precisa fazer mesmo. Só que eu não sei se foi instintivo, o que foi, né, intuitivo, o que aconteceu. Então, acho que eu comecei entrando no ritmo da voz, porque, né, o dublador ele acaba tendo que replicar um pouco Sim. o que já tem ali, que ele está ouvindo. E aí eu desencanei um pouco do tom da dublagem em espanhol e fui fazendo, né? Então não sei nem qual que era a pergunta, mas enfim, tá, como funcionou? E aí foi assim que eu fui conseguindo captar o tom Essa é a pergunta. Como foi a seleção para voz? certo para voz. Foi intuitivamente. Vamos entrar na parte não mais falando de Vegeta, mas falar um pouquinho desse aqui também. Fabiano Pum, um abraço para Fabiano. Como foi dublar Lúcifer? O Lúcifer eu fiz um teste cego. O estúdio me chamou e falou, olha, tem um texto aqui padrão para você fazer, é para você fazer o mais natural possível. E eu fiz umas 2, 3 opções, e falou, ok. Um tempão depois, falou, você foi aprovado no teste. Eu falei, cara, mas teste do quê? O que que era? Não tinha imagem, não tinha nada, era um play hack lá e você dá o texto lá do seu jeito, naturalmente, e pronto. Quando eu cheguei lá, era o Lúcifer. Aí eu vi primeiro a gente chama de anel, né, na dublagem, que corresponde a 20 segundos de filme. Foi o primeiro anel, o segundo anel, fui fazendo, eu falei, cara, essa série é muito louca, ela vai estourar, né, vai ser um sucesso e tal. E aí já fui me identificando, porque era uma ideia muito interessante do demônio na Terra, e
tinha essa coisa do desejo, né? O que você deseja, logo na primeira cena que ele estaciona o carro e tá lá o policial e ele, e aí, o que você deseja? Falei, opa, isso aí vai dar pano pra manga. E aí depois veio a ideia do Lúcifer fazer terapia e tem toda essa correspondência, né, de problemas com o pai, problemas familiares. Então assim, eu fui me identificando cada vez mais com o personagem. Tive um feedback super positivo dos fãs, de cliente, do diretor e tal. Então acho que foi muito legal fazer o Lúcifer e espero que continue aí, né? Que venham novas temporadas, né? Quem foram as suas referências na dublagem? Pergunta muito boa. Beijo, Line. Pergunta muito boa. Minhas referências na dublagem, bom, o primeiro delas é o próprio Nelson Batista. Eu gostava muito de ouvir ele, de assistir ele. Gosto muito de um ator que é o Luiz Carlos de Moraes. Um cara que gosto muito da Isaura Gomes, que também tem um trabalho bem legal, pessoal mais da antiga, né? Uhum. E atores em geral, assim, né? Atores de voz em geral, pessoas que fazem tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, né? Eu gosto muito também do Borges de Barros, que já falecido Borges de Barros, que fez uma das primeiras séries que foram dubladas no Brasil, que é o Perdidos no Espaço. Ele fazia a voz do... Eu não lembro o nome do ator, sempre esqueço o nome do ator que era o ator original. Mas uma vez esse ator veio para o Brasil e disse que o Borges de Barros fazia o personagem melhor do que ele. Caramba. Seu verme maldito, como ousa me derrubar da live? Jamais faria isso. Você estava dando umas travadas. Eu não sei se foi conexão, mas estava dando umas travadas. E pode ser a conexão. Chega uma hora aqui à noite que talvez baixe um pouco o nível de emissão. Sim, mas você estava falando de suas referências, né? Mas é muito legal você saber essas referências, justamente porque hoje você se torna referência para muita gente. Uhum, sim. Isso é muito legal. Isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque esse contato maior com os fãs, você recebe um feedback muito maior. E desde desse tipo de feedback que, é muito legal, sou muito seu fã, até coisas de você mudou minha vida, você me ajudou a me curar do bullying que eu sofria. Eu ouvi esse tipo de depoimento. Então você fala, poxa, você não tem a dimensão de onde chega a sua voz, de onde chega o seu trabalho, como é que ele atinge, como é que ele impacta as pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande o trabalho com arte, o trabalho com dublagem. E eu sempre, quando entro no estúdio, sempre penso que eu não estou entrando sozinho. Estou entrando com uma galera que vem junto e que vai falar, e que vai opinar, e que vai curtir, e que vai se transformar por conta de alguma frase ou de algum jeito de fazer. Então é muito legal isso. E eu queria que você encerrasse a live da Insônia, que já está acabando. Mas primeiro eu queria agradecer demais pelo seu tempo, por você ter tirado essa 1 horinha aqui. Foi muito legal, por uma aula de psicologia também. Muito, muito obrigado mesmo. E queria que você encerrasse a live de hoje na voz de que todo mundo pediu, de 50 mensagens que eu recebi, 40 e poucas eram: faz a voz do Vegeta no meu nome, por favor, isso aqui. Mas enfim, representando um nome, mas enfim, representando toda a live da Insônia, se você fizesse com a voz do Vegeta, pedindo para o pessoal lhe seguir, me seguir também, para acompanhar esse projeto tão legal que é a live da Insônia. Pode ser? Pode ser, claro. Antes eu queria só agradecer mais uma vez o convite, agradecer a galera que está aí assistindo. Se vocês quiserem, me procurem lá nas minhas redes sociais, tanto como psicólogo, como ator, para tirar dúvidas, o que vocês quiserem. Então vamos lá. Seus vermes malditos, insetos insolentes, sigam aquele inseto do Vegeta vegano e aquele verme do Rafa Noga na live da Insônia. Agora! Kakaroto, eu vou pegar você! Valeu, galera! Muito, muito bom.
tinha vários pedidos também para você fazer uma frasezinha que você lembre, alguma coisa do Lúcifer também, já que a gente tem um tempinho, algo que você lembra também do Lúcifer. Acho que o Lúcifer é muito sua voz, eu não sinto muita diferença. É mais a minha voz, talvez um pouquinho mais colocada, mas é a minha voz. E aí, digam para mim, o que vocês mais desejam? Esse é o Muito, maior muito jargão bom. dele. Então é isso. Para encerrar, queria que o pessoal seguisse. Ó, eu coloquei desde o começo, tá aqui. Sigam o @RafaNoga e Vegeta_vegano. Sigam lá. A gente tem live todo dia. E, poxa, muito obrigado. As portas estão abertas aqui. Quando você quiser e puder também, é só dar um alô que a gente vai ter o maior prazer em recebê-lo em outras lives também. E quem sabe a gente de repente faz um especial Dragon Ball, hein? Vamos conversar sobre isso para trazer toda a galera para aqui para a live da Opa! Insônia. Sim, vamos lá, eu estou à disposição, sempre que vocês quiserem, para alegrar essa galera. E nem que seja para ajudar o povo a dormir, né? Se ficar muito chata a live, né? Eu falando, o pessoal falou, eu não tô mais com isso, eu vou dormir. Mas é isso aí, galera. Nada, nada pelo contrário. Se você soubesse os depoimentos que a gente tem recebido, isso eu posso depois até conversar com você no inbox e tal. Depoimentos que a gente recebe são imensos, dizendo que o pessoal estava sofrendo de ansiedade, depois da live da insônia, eles conseguem dormir melhor, Que escutar a legal. voz do personagem deles. Então, é muito legal. Quando você ressignifica o problema e ele se torna a solução, né? Exatamente isso. Alfredo, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, Peço cara. desculpa aí, eu sei que já está mais tarde aí em Portugal, mas fiquei muito feliz de saber que o mundo está melhorando e, como você falou, não vai ser do mesmo jeito, mas que seja para melhor, né? Que mude, mas mude para melhor. Com certeza. Valeu, galera. É isso, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.